Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 12 de agosto de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dê essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Sextou amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando a nossa sextou de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Espanha La Liga. Então, primeira rodada entre Osasuna versus Sevilha tem início às 16 horas. Na classificação, não temos muito o que fazer, não tem nada para ser observado, mas nos confrontos direto e em sequência individuais, sim. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 5 cartões, nos últimos 9 menos que 10 escanteio para ambas as equipes. O Sevilha vem a 10 jogos sem derrotas diante do Osasuna, vem a 4 confrontos sem sofrer gol, 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência individual, o Osasuna vem a 3 jogos, 3 vitórias. 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. 7 de 9 foi a primeira equipe a sofrer, nos últimos 9 menos que 5 cartões. E a equipe do Sevilha, nos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões, em 6 de 8 menos que 11 escanteio, e 8 de 10 menos que 3 gols na partida. O último confronto entre eles, 0-0, e os dois anteriores, 2-0 para a equipe do Sevilha. Para essa partida, a equipe do Sevilha está pagando uma odd aí até como favorito, mesmo a equipe do Osasuna atuando em casa com apoio da sua torcida, é o Sevilha que vem com esse leve favoritismo atuando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Osasuna vem fazendo alguns amistosos aí. Perdeu para a equipe do Sociedad no amistoso, pelo placar de 1-0. Perdeu para o Groningen da Holanda pelo placar de 2-1. Perdeu para o Feyenoord também da Holanda. Venceu, aliás, 2-1. Venceu o Burgos e venceu o Mirandes. E a equipe do Sevilha fez também alguns amistosos, não tão perfeito assim. Então, os amistosos da equipe do Sevilha foi o seguinte: o Sevilha fez um amistoso com o Tottenham, ficou em 1-1. Depois ficou em 1-1 novamente com o Sport de Portugal, venceu o Angers da França pelo placar de 6-0 e depois veio de 2 tropeços diante do Arsenal, 6-0, perdeu para o Leicester da Inglaterra 1-0 e venceu o Cadiz pelo placar de 1-0. Para essa partida, ambas as equipes mostram aí um equilíbrio técnico, mas querem começar o campeonato bem. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 1-1 ou 1-0 fora. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga. O jogo do Freiburg versus Borussia Dortmund, segunda rodada, tem início às 15h30. Na classificação não temos muito o que observar. O Freiburg começou muito bem, vencendo de 4-0 seu primeiro jogo fora de casa. E nos últimos confrontos entre eles, 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. Em 9 de 10 menos que 5 cartões. O Freiburg sofreu gol nos últimos 9 confrontos. O Borussia Dortmund vem a 3 confrontos sofrendo gol. Foi a primeira equipe a marcar em 7 de 9. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo. Em sequência individual, o Freiburg vem a 5 jogos de vitória, a 6 sem derrota. 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões. O Dortmund vem a 3 jogos sem derrotas. 6 de 8 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Freiburg e uma vitória do Borussia Dortmund. Lembrando que a equipe do Borussia Dortmund não tem mais o seu principal atacante, que era o Haaland. Atualmente está no Manchester City, metendo gol a todo instante.
E para essa partida, a equipe do Freiburg não vejo ela perdendo para o Borussia Dortmund. Todos esperávamos que o Borussia e o Leverkusen ia fazer um grande jogo para gols, não fizeram. Mas o Borussia é uma equipe que vem atuando bem fora de casa, mas ainda assim, acredito que o Freiburg não perca essa partida. Vamos com a dica casa com empate ou ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do FC Nantes versus Lille, tem início às 16 horas. Na classificação, segunda rodada para essas equipes, o Nantes iniciou a sua primeira rodada em um empate 0-0 e o Lille venceu por um placar de 4-1 em casa. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, saiu menos que 3 gols, 5 de 6, mais que 10,5 saiu para ambas as equipes. O FC Nantes vem a 12 confrontos sem sofrendo gol. E a equipe do Lille vem a 14 confrontos sem derrotas, sendo a primeira equipe a marcar em 6 dele. Em sequência individual, o Nantes vem a 3 jogos sem vitória, a 3 jogos sem marcar gols, a 5 jogos saiu menos que 11 escanteio, 5 de 6 saiu menos que 3 gols, 7 de 8 menos que 5 cartões. O Lille vem em 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gols, 4 de 5 venceu o primeiro tempo, e 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Lille fora de casa pelo placar de 1-0. O Lille quer começar o campeonato bem, então acredito que o Lille não perca essa partida, mesmo a equipe do FC Nantes tendo, tinha fazido aí uma boa temporada na temporada passada, mas perdeu a Copa aí diante do PSG. Acredito em um equilíbrio técnico, com certeza, nessa partida, mas ainda assim vejo um leve favoritismo para essa equipe do Lille, atuando fora de casa. Então, vamos focar nesse mercado aí que o Lille não perca. Então, jogo para fora com empate, sendo mais usado mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1 jogo. Vamos dar continuidade nos nossos prognósticos de palpite de futebol. Indo para a Espanha, na Liga 2, o jogo do Levante versus Huesca, o início às 16 horas. Na classificação, não temos nada o que observar. E nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 6 ambos marcam. A equipe do Levante vem a 6 confrontos sofrendo gol. O Huesca vem a 6 confrontos sem derrota. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Levante, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6, menos que 5 cartões. Em 5 de 7, ambos marcam. E o Huesca vem a 3 jogos sofrendo gol. 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 ambos marcam. Em 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Huesca 2-0. Para essa partida, o Levante é o favorito. É uma equipe que costuma dificultar a vida dos adversários, principalmente atuando em casa com apoio da sua torcida. Tem uma leve vantagem para conseguir o seu triunfo nessa primeira rodada de La Liga 2. E a equipe do Huesca vai tentar surpreender essa equipe do Levante, apesar que o Huesca não é uma equipe tão forte fora de casa, mas vem de uma sequência aí muito boa diante do Levante. Não vamos focar em mercado de resultado, mesmo o Levante vindo fazendo uma bela temporada em seus domínios, vamos ficar nesse mercado de mais de 1,5 gols. Nessa partida, a probabilidade fica a critério do apostador. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do Bahia versus Ituano, com início às 21h30. Na classificação, o Bahia é o segundo colocado, 40 pontos conquistados, ou seja, 25 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Ituano, na 12ª colocação, 27 pontos conquistados, atuando em casa. A equipe do Bahia é o terceiro colocado, 12 jogos disputados, vem fazendo a terceira melhor campanha em seus domínios, 8 vitórias e 2 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados, 5 gols sofridos, 26 pontos conquistados. É o Ituano fora de casa, é o sexto melhor visitante da competição. Em 12 jogos disputados, 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados, 15 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, deu em Ituano, 1-0 Ituano em casa.
Sequência individual, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols para o Bahia. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. E o Ituano vem em uma sequência de 5 jogos sem derrota. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. Ou seja, a equipe do Bahia iniciou a temporada com o Guto Ferreira, fazendo uma bela temporada em seus domínios, mas depois caiu de rendimento. Entrou o Anderson Moreira, está dando ritmo a essa equipe. O Bahia está recuperando sua boa fase em seus domínios. Por esse retrospecto, acredito em mais um triunfo do Bahia. Casa vence ou casa com empate anula. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Dinamarca Superliga. O jogo do 11 versus a equipe do FC Midtjylland. O início às 14 horas. Na classificação não temos muito o que observar, mas nos últimos confrontos entre eles, em 8 deles saiu menos que 5 cartões, 4 de 5 mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. Midtjylland foi a primeira equipe a marcar em 9 dos últimos 10 jogos. Em sequência individual, o 11, 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. 6 de 8 saiu menos que 11 escanteios. 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. O Midtjylland vem em uma sequência de 16 jogos sofrendo gol. 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Saiu menos que 5 cartões. E 10 saiu ambos marcam. O último confronto deu Midtjylland. O Midtjylland é o favorito a vencer em minha visão de jogo. Vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para o jogo do FC Copenhague versus Randers. O início às 16 horas. Os últimos confrontos entre eles. Em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. 5 de 6 menos que 11 escanteio. A equipe do Midtjylland e o Rwandês em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. Copenhague sofreu gol nos últimos 6 jogos. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Já a equipe do Rwandês é uma equipe que vem a 8 jogos sem derrota. 4 de 5 saiu menos que 3 gols. 7 de 9 saiu ambos marcam. O último confronto deu a equipe do Copenhague. Para essa partida, Copenhague tem favorito, em minha visão. Vamos com a dica casa vence. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Noruega. O jogo do Sarpsborg versus a equipe do Bodo Glimt. O início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Sarpsborg vem na 11ª colocação. 17 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 31 gols marcados, 31 gols sofridos, enfrenta o Bodo Glimt na 3ª colocação. 17 jogos disputados, 44 pontos conquistados, 19 gols marcados, 44 gols marcados, 19 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Ou seja, atuando em casa, a equipe do Sarpsborg tem a 9 jogos, tomando aí 3 vitórias, 5 derrotas e um empate. E a equipe do Bodo Glimt, fora de casa, vem aí na 3ª colocação novamente, com 5 vitórias e 3 derrotas. É uma equipe que marca e sofre gols. E nos últimos confrontos entre eles, saiu mais que 2,5 gols. 7 de 9 ambos marcam. Nos últimos 5 também saiu menos que 5 cartões. Sapsburgo sofreu gol nos últimos 8 confrontos. O Bodo Glimt tem 11 confrontos sem derrota. A 3 sofreu gol. 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Sequência individual, o Sapsburgo tem 5 jogos de derrota. A 10 sofreu gol. 5 de 7 saiu ambos marca, mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio. O Bodo Glimt vem em uma sequência de 5 jogos de vitórias, 5 vitórias consecutivas. 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo, saiu mais que 2,5 gol. 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Em 8 de 9 menos que 5 cartões. Os últimos 2 confrontos deu o Bodo Glimt, atuando fora de casa, ficou em um empate 2-2. Para essa partida, acredite em um jogo para over goals. A equipe do Bodo Glimt tem o melhor ataque da competição. Tem também uma das melhores defesas. Enfrenta uma das piores defesas da competição. Em compensação, é uma equipe que sabe marcar gols. Essa equipe do Sapsburgo. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 2,5 gols. Mais de 2,5 gols.
e também pelo momento que a equipe do Sapsburgo vive. Acredito aí que a equipe do Bodo Glimt consegue essa vitória. A equipe da casa tem uma sequência aí de 5 derrotas consecutivas. Então podemos pegar também esse fora com empate anula, probabilidade 3-1. Fora. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para a nossa sextou de Clash Bet. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto. Partiu, tropa.